Oiê! SOS Mãe Intuitiva dessa semana sobre como o parto influencia na saúde da sua criança. A gente vai falar um pouquinho sobre as experiências de parto. Essa semana falei bastante sobre isso nos stories. Bem-vindas! Bom, eu queria começar o SOS contando que eu conversei com muitas mães essa semana sobre isso, né? Sobre parto, sobre as nossas experiências de parto e muitas fizeram eu refletir assim sobre o como a gente precisa evoluir aí nesse modelo, né, de parto, e eu vou trazer para vocês como eu vejo que vai acontecer os partos no futuro. O cabelo tá ótimo, vocês viram meus stories, né? Gostaram? Olha que esse brinco me salvou, vamos dizer assim, né? Falei hoje pro Thiago, porque eu comprei uns brincos, porque eu passei por um processo assim, né? Desde que a Maia nasceu, que foi quando nasceu a Mãe Intuitiva, já vai fazer 4 anos, de desapego total de tudo, assim, de me vestir, de me arrumar, de usar coisas em mim, qualquer coisa, né? Eu passei por esse processo. Eu acho que a gente vive isso no puerpério, que foi um momento de luto interno, né? De transformação, que a gente passa depois do parto, né? A gente vai ter live sobre isso também. E eu me deixei muito, assim, de lado, então até vídeos bem antigos meus, que alguns eu tirei do ar porque não tinham condições, assim, era eu de um jeito, assim, extremamente natural, com olheira bagunçada, mas esse foi o aprendizado, né? Vamos fazer do jeito que dá, vamos fazer do jeito que é possível nesse momento, era o que eu tava vivendo lá naquela época. E é impressionante o quanto, quando acaba o nosso puerpério, a gente se transforma. É o momento que realmente encerra o ciclo desse luto interno e a gente começa a passar pelo processo de voltar, mas nunca é voltar igual a gente era antes. E se a gente fica tentando voltar a ser aquilo que a gente era antes, a gente se frustra, a gente tem crise de identidade, a gente não consegue mais se encontrar. Então, realmente, esses 3 anos após o nascimento da criança é o momento da gente se reencontrar dentro dessa nova versão que surgiu aí a partir dessa maternidade, a partir dessa criança. E cada filho é de um jeito, né? Cada filho vai nos trazendo essa transformação. Então foi bem certinho, fechou os 3 anos da Maia, eu comecei a sentir vontade de voltar a me arrumar, vontade de voltar a externar um pouco aquilo que eu tava sentindo dentro, porque eu fechei, né, me fechei num casulo para me reencontrar, e aí eu comecei a sentir vontade de voltar pro mundo de uma maneira mais, não sei, talvez mais bonita. Então, eu fui, comprei esses brincos, comprei alguns outros brincos e tal, e aí eu falei hoje pro Thiago, né? Que bom que eu comprei esses brincos, porque eles me salvaram hoje, né? Eu contei nos stories que eu tinha uma programação hoje de manhã de gravar, de retomar os vídeos no YouTube. Então, a Mãe Intuitiva começou no YouTube há 3 anos atrás. A gente vai fazer em agosto 3 anos, nós vamos fazer aí comemoração de aniversário de 3 anos da Mãe Intuitiva. Estamos saindo aí, né, de um puerpério. E todos os movimentos mais profundos, assim, eles aconteceram lá no início. E depois eu acabei migrando aqui pro Instagram. Não tinha condições por causa do meu tempo, né? As crianças e toda a rotina que vocês sabem como é. Eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Hoje já é muito difícil, mas eu decidi que era o momento. A gente vai começar, então, voltar ao YouTube. O YouTube vai passar a ter também vídeos novos lá. E hoje eu consegui gravar o primeiro vídeo, foi do jeito que deu, né? Aos pouquinhos as coisas vão se ajeitando e vai dar tudo certo. É um momento bem confuso, né? A Esté tá falando aqui.
Mas, na minha opinião, foi uma fase muito boa de libertação, na verdade. É isso. É um momento de que tu não se preocupa com o que tá acontecendo do lado de fora. Tu tá ali dentro de ti. É o melhor momento para tu entrar dentro de ti e se resolver internamente, porque vai chegar um momento que o teu corpo vai pedir pra tu ir pra fora. Então são os ciclos aí, os processos, né, que a gente vai vivendo. E a maternidade, ela não é só o nascimento de uma criança. Ela também é o nascimento de um novo ser humano a partir dessa criança, que somos nós. A gente nunca mais vai ser como a gente era antes. A gente nunca mais vai sentir as coisas do mesmo jeito. E claro que muitas vezes a gente até pensa, meu Deus, o que eu fiz? Que loucura foi essa que eu fiz, né? De engravidar, ou às vezes, como que eu vivi isso, né? O Juan me perguntou esses dias, tu nunca pensou, mãe, lá naquele momento, lá 18 anos, estudando, né, desejando fazer uma universidade federal que dedicava muito estudo, né? Você não pensou em tirar, né? Em tirar ali naquele momento, né? Não passou pela tua cabeça isso? E eu falei pra ele que não. E realmente não passou pela minha cabeça. Mesmo com 18 anos, não foi algo que eu senti que tinha que fazer em nenhum momento. Óbvio que teve toda a negação, meu Deus, o que aconteceu, né? O que eu tô fazendo, como que vai ser a minha vida e agora, né? Como que vai ser o resto dessa história? Né? Isso 15 anos atrás, mas em nenhum momento eu pensei que eu tinha que tirar. E eu acho que tá tudo bem se a gente teve esse sentimento, porque é um momento muito desafiador mesmo. Nós teremos mais histórias, mais momentos para falar sobre isso aqui, nesse espaço, cada vez mais. Eu queria contar uma história. Foram muitas histórias, né, nessa semana, sobre relatos de parto. Compartilhei alguns nos stories, deixei nos destaques. Tem um destaque parto. Eu deixei alguns relatos lá. Não compartilhei todos, mas deixei alguns que eu achei que faria sentido compartilhar. E teve um aqui que a mãe contou. Vou ler aqui pra vocês, tá? Eu tive diabetes gestacional e o medo de perder minha filha era diário. Quase não vivi no final da gestação. Ainda mais após as 36 semanas que o risco de morte súbita era enorme. Minha cesárea foi agendada com 37 semanas e 3 dias. Foi um alívio, mas passei mal depois que ela nasceu. Sentia onde eles mexiam na minha barriga, eu vomitei ainda sendo costurada. Não conseguia relaxar no quarto enquanto não trouxeram ela para mim. Apesar de ter sido muito bem atendida e com excelentes profissionais, após sempre que levantava, a pressão baixava e eu desmaiava. Foi tenso, em casa sofri muito com a recuperação e a amamentação, meu puerpério não foi vida, eu surtei. Minha filha tem um apego a mim surreal, coisa que não é normal mesmo. Acredito que seja pelo medo da perda da gestação, pode ter afetado em algo, sem contar na rinite, sinusite e asma. Eu sempre sonhei em ter mais filhos, mas fiquei traumatizada e não quero mais. Essa mãe foi uma das mães que eu conversei essa semana. E por que eu trouxe ela aqui, né, como exemplo? Eu vi que muitas mães ali na enquete marcaram que o parto foi maravilhoso, que deu tudo certo. E a mesma maternidade que eu tive, uma situação muito traumática, que eu compartilhei também essa semana com vocês nos stories, que eu sofri violência obstétrica, né, e violência de diversas maneiras dentro da maternidade, quando eu fui dar à luz ao Juan, né, fui xingada, fui maltratada, fui agredida, assim como todas as outras mães que estavam ali para receber, né, o seu bebê, um momento que deveria ser um momento de muita tranquilidade, um momento de muita paz, de muito amor, e que poderia ser proporcionado pelas pessoas que estavam ali dando esse amparo. Não era assim, era um terror, era um negócio assustador.
E eu tive a experiência, há 6 anos atrás, de vivenciar um parto nesse mesmo hospital com a minha sobrinha. Ela foi mãe solo, ela engravidou, né? O rapaz que seria o pai, ele não assumiu, não aceitou, ele desapareceu. E aí eu fui com ela pra sala de parto, né? Acompanhei ela e percebi grandes mudanças. Foi no mesmo hospital. E percebi grandes mudanças. A equipe já estava mais amorosa, porém aconteceram situações igual de erros e violência, corte no períneo, inflamações. Foi uma situação também difícil, mas o tratamento em si já tinha mudado, já tinha evoluído. Então eu acredito que tudo está se encaminhando para um lugar mais amoroso. As pessoas terem mais consciência do quanto isso impacta, né, na realidade daquelas pessoas, o quanto isso impacta na saúde dessa criança. É como se fosse uma prevenção de saúde mesmo, um parto mais humano, mais amoroso, mais acolhedor, onde essa mãe ela tá ali sendo amparada. Então vou falar um pouquinho também sobre parto do futuro hoje com vocês. E algumas mães também compartilharam os seus relatos incríveis e muito positivos sobre o parto. Então, até fotos bem emocionantes de partos completamente acolhedores, humanizados, mas que não acabaram não acontecendo dentro de um hospital. Mas vamos lá. O que essa mãe me trouxe aqui? Que a filha tem um apego muito grande, que ela percebe que não é um apego normal, né? Meu filho tá sempre grudado em mim. Não, às vezes esse apego não é um apego normal, é um apego que vai além, que a gente percebe que essa criança tem ansiedade de separação. A gente tem ali uma criança que é mais grudada na mãe e a gente tem a criança que tem ansiedade de separação. São coisas diferentes. A gente percebe que essa criança, ela realmente fica mal quando ela tá longe. Então, são coisas diferentes que a gente tem que observar e foi o que essa mãe trouxe aqui. Então, esse apego, ele representa a ansiedade de separação, que é muito comum em crianças que passam por traumas junto com a mãe ao nascer. Muitas crianças que passam por situações traumáticas com a mãe, elas vão desenvolver uma ansiedade de separação. Principalmente aquelas crianças que precisam ficar longe dessa mãe. Tem um estudo da epigenética que fala que a criança que nasce e não é acomodada no corpo mesmo dessa mãe, é uma criança que ela vai registrar dentro da sua estrutura genética um trauma, como se fosse uma violência, algo muito grave. E essa criança vai registrar então esse trauma, e nesse registro é como se fosse um registro como se fosse um trauma de guerra. Então, por exemplo, essa situação que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, aqui no sul do Brasil, onde muitas crianças estão passando por situações traumáticas em virtude de todo aquele acontecimento, esse registro é parecido, ele fica registrado no mesmo lugar de um bebezinho que está nascendo e não vai ser acolhido pela mãe diretamente. A gente sabe que eu tive essa situação com a Lulu. A Lulu nasceu de 36 semanas e ela foi diretamente levada para a UTI para ser entubada porque ela estava com insuficiência respiratória. O que fazer nessa situação? Não tem o que fazer, tem que levar, ela tem que ir lá, teve que ser entubada, era uma questão de vida ou morte. Então, o que eu trago aqui não é para gerar culpa, para a gente encontrar um culpado do que aconteceu, não. A ideia aqui é a gente entender talvez a origem de algum problema, algum desafio que esteja acontecendo aí na sua criança e a gente conseguir ressignificar isso. Então, no final da live eu vou liberar uma reprogramação, que é uma reprogramação do parto, que vai ajudar a liberar esses traumas, tá? São reprogramações genéticas, então a gente faz
movimentação, uma ressignificação desse parto, tanto para a mãe, todas as sensações ruins, difíceis que vocês sentiram, e também para a criança, ok? Então, tudo que eu tô trazendo aqui não é pra gente culpar alguém. O médico que errou, o hospital que fez errado, anteciparam o parto, se não teria sido diferente. No caso da Lulu, eu me responsabilizo porque eu não aguentava mais de tanta dor que eu sentia. E eu pedi pro médico, pelo amor de Deus, vamos antecipar esse parto, eu não aguento mais, tô com muita dor, eu não consigo mais caminhar. Eu passei a gestação inteira morrendo de dor, eu não conseguia fazer nada. E eu tinha o Juan, e eu queria que ela nascesse logo, queria que aquele pesadelo daquela gestação, que foi horrível pra mim, em todos os sentidos, fisicamente, emocionalmente, foi um caos. Eu queria que aquilo acabasse. E eu pedi pro médico, vamos tirar logo. E aí vamos fazer uma ultrassom, vamos ver se tá tudo bem, né? E aí, nem fala mais ultrassom, né? Hoje em dia é ecografia, mas, né, eu sou das antigas. E aí, fizemos a tal da ecografia e ela tava bem, ela tava com 3 quilos já, 3 quilos e pouco, ela tava super grande, tava tudo certo. Aí a pediatra que tava acompanhando falou, não, olha, parece que tá tudo bem com ela, só que você sabe que você tá antecipando. E é isso mesmo que você quer fazer? E eu falei, sim, é isso mesmo que eu quero fazer. Eu não aguento mais, eu quero que essa criança nasça. Não passou pela minha cabeça e em nenhum momento eu fui alertada que isso poderia ser um problema. Claro, eles olharam, eles viram, fizeram os exames que eram possíveis e viram que estava tudo bem, beleza, vamos lá, vamos fazer. E a Lulu nasceu com insuficiência respiratória porque eu tomei uma decisão, mas hoje eu consigo me responsabilizar sobre essa decisão sem me culpar. Eu sei que eu poderia ter esperado mais, beleza, tô sofrendo há 8, 9 meses, por que não esperar mais uma semana, né? Hoje eu consigo ter essa consciência, mas eu precisei viver isso para eu poder ter essa consciência, né? Na época eu não tinha essa noção, não tinha noção da gravidade que é antecipar o nascimento de uma criança. Eu vou trazer alguns pontos sobre isso também para vocês, tá? Se vocês conhecem, gurias, alguma mãe, alguma grávida, alguma gestante enfim, qualquer gestante que vocês conheçam, vocês podem compartilhar essa live, ela vai ficar gravada, porque aqui eu vou trazer alguns conteúdos legais também, um pouquinho mais pra frente, sobre algumas coisas que a gente tem que ficar alerta, porque normalmente elas não são informadas pra gente, a não ser que a gente vá buscar essas informações. Então, para aquelas gravidinhas aí já se programarem e buscarem informação, né? Não passarem por alguma situação por falta de informação, né? A gente tem que começar a se posicionar também com relação às nossas escolhas e com relação aos nossos direitos também, né? Tem muitas coisas que acontecem dentro desses hospitais que não fazem parte até mesmo da legislação. A gente tem alguns direitos e muitas vezes eles não são colocados em prática e a gente precisa conhecê-los, né? A gente precisa saber o que é possível, de que maneiras a gente pode conduzir as coisas. Nada deveria acontecer sem o nosso consentimento, mas isso acontece, infelizmente, tá? Então, no caso dessa mãe, a gente tem essa situação da ansiedade de separação. A rinite e a sinusite são emoções reprimidas. Essa mãe, ela passou por tudo isso e ela não falou com ninguém. Ela não teve um momento de ser escutada, de ser acolhida no que ela estava vivendo ali. Ela ficou a gestação inteira com medos e ela não teve um momento de acolhimento daquilo que ela estava sentindo. As emoções dela não foram olhadas, não foram acolhidas, não foram vistas. Ela não foi vista dentro daquilo que ela estava sentindo. Então, é natural quando a gente passa por situações muito difíceis, todo esse medo que ela passou, todas as situações que ela viveu na gestação, e ela não parou para todas essas emoções, elas foram negligenciadas, tanto por ela quanto pelas pessoas que estão próximas dela. É natural que toda a psicossomática de negligenciar essas emoções, ela acumule e cause dentro da estrutura do corpo uma rinite, uma sinusite. Tá? Então,
tem relação com emoções reprimidas, tá? E o que acontece? Por que a criança nasce com isso? Por que a mãe que sentiu e a criança que nasce com isso? Porque nós estamos ligados aos nossos filhos através de uma conexão, uma fusão emocional muito profunda. Então imagina que até lá ao final da gestação, toda a estrutura de funcionamento dessa criança, ela dependia 100% do seu corpo. Se você falecesse, essa criança ia falecer junto com você, porque ela estava dentro do teu organismo. E toda a estrutura que foi criada ali a partir desse organismo, ela veio através de você. Então, por que muitas vezes na gestação a gente tem que suplementar, né? A gente tem que tomar suplementos. Por quê? Porque essa criança, para ela se estruturar, ela está buscando os nutrientes que estão ali disponíveis do corpo da mãe. Da mesma maneira, ela vai estruturar toda a parte endócrina, todos os seus hormônios, as suas glândulas. E como que essa estrutura ela é formada? Ela é formada a partir do sistema endócrino da mãe. Ou seja, as emoções que vão sendo construídas ali da criança, elas são as emoções da mãe. Eu preciso entender que tem uma conexão que vai além. Indo além do corpo, né? Indo além desse compartilhamento biológico, a gente tem o cordão umbilical quântico, que é uma troca mais profunda, que é uma troca que a gente tem com essa criança além do físico. Então, dentro da maternidade intuitiva, nós temos o cordão umbilical quântico, que é essa troca que vai além do físico. É um laço espiritual, onde eu, em algum momento, antes mesmo de vir para cá, vir para a Terra, eu me comprometi em ter essa criança, ou essas crianças, né? Então, é uma construção que já vem de muito tempo. Eu já tinha uma conexão com essa criança, ela já veio para mim naquele momento exato, pois isso já estava dentro da minha predestinação, dentro daquilo que eu precisava aprender e desenvolver nessa vida. Então, o cordão umbilical quântico, ele tem essa conexão que vai além, que é uma conexão espiritual, e a gente tem também a troca biológica acontecendo, tudo em sincronia. Então, tudo que essa mãe sentiu, essa criança, ela vai estruturar o corpo dela com base nisso, né? E aí vem toda a psicossomática. Aquilo que você tem de psicossomática ali, interna, né? Então, guardei no meu estômago toda a raiva que eu vivi durante toda a minha vida, nunca expressei a minha raiva, sempre guardei ela aqui no meu estômago. Guardei também no meu fígado. E aí, os meus medos, eu nunca resolvi eles, eu nunca expressei eles, eu sempre, eu tenho medo, mas eu travo, eu guardo ele no meu corpo. Então, onde que eu guardo os meus medos? Eu vou guardar ele no meu intestino, eu vou guardar ele na minha bexiga, eu vou guardando os meus traumas, os meus medos, as minhas sensações negativas dentro do meu corpo. Passei por um luto, não consegui digerir aquele luto, é uma situação muito difícil para mim, eu vou guardar ele nos meus pulmões. E aí, quando eu engravido, essa criança ela vai receber essa carga. Ela vai receber a informação que está no pulmão da mãe para construir o pulmão da criança. Ela vai receber a informação que está ali no fígado dessa mãe para construir o fígado dessa criança. Porque toda essa estrutura é uma estrutura hormonal que alimenta esses órgãos. E isso tudo é uma troca que vai estar acontecendo ali o tempo todo, tá? Outra coisa que essa mãe trouxe é que essa criança tem asma. Para as mães que chegaram depois, eu tô contando a história de uma amiga, uma mãe que me contou, né? Ela me contou o relato dela de parto, que ela teve muito medo de perder esse bebê, que tinha risco de morte súbita. Então, ela passou a gestação inteira morrendo de medo de perder esse bebê. E ela gravou dentro dela esse medo da morte, né? Esse medo de morrer. Então, é como se ela tivesse vivido um pré-luto, né? Então, aquela sensação de que a qualquer momento essa criança pode me deixar e eu não vou conseguir lidar com isso. E aí,
essa mãe, então, ela fez esse registro desse medo, né, que acontecesse essa morte, esse luto. Ela registrou isso no pulmão. A asma é sempre uma questão bem profunda, sempre ligada a lutos. Gurias, eu vou só pegar uma água aqui que eu esqueci da minha água, gente. Espera aí. Então, a asma, ela sempre vai vir conectada com algum luto, alguma situação que a gente precisa olhar, que foi vivida ali na gestação. Então, mães que vivem lutos na gestação, perdi alguém da família, é possível que essa criança tenha asma quando ela, ali antes dos primeiros 3 anos de idade. Só pegar minha aguinha. Então, a tua vivência no parto, principalmente tudo aquilo que você sentiu, vai ser um reflexo ali para essa criança. Então, toda a nossa vivência de parto, ela vai refletir na criança, porque essa criança vivenciou tudo isso junto com você. Tá? Então, separação da mãe ao nascer pode gerar na criança estresse crônico, pânico, ansiedade e alguns transtornos, principalmente TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, tá? Estresse intenso da mãe, tá? Então, se essa mãe passou por uma situação, um pico de estresse muito intenso, essa criança ela pode desenvolver hiperatividade, falta de foco, então aqui entra o TDAH, dificuldades de aprendizagem, atrasos na aprendizagem. Ok. Medo de morrer. Se essa mãe teve essa sensação, medo que essa criança morresse, uma mãe que vivenciou situações de aborto antes, né, numa gestação anterior, e aí tá vivendo essa outra gestação com medo que aconteça isso novamente, essa criança pode ter doenças respiratórias frequentes e baixa imunidade. Por quê? Tá? Porque a morte ela tá ligada com a tristeza. Então, não é necessariamente o medo de morrer que cria essa condição no pulmão. É muito mais o luto, né? Aquela sensação de morte. Ok? O medo em si ele vai causar problemas lá no intestino, na bexiga. Então, pode vir a acontecer várias coisas aí internamente no corpinho dessa criança. Quando a gente fala sobre ansiedade, a gente está falando sobre uma produção excessiva de cortisol. Aquela criança que é muito ansiosa, que é muito estressada, ela pode ter passado por um trauma de muito estresse, de muita ansiedade, até mesmo uma crise de pânico da mãe ao nascer. Uma outra mãe me contou aqui que ela teve uma crise de pânico durante o parto. Os médicos apagaram ela, doparam ela para ela apagar, porque ela estava tendo a crise de pânico no meio do parto. E aí, quando ela acordou, né, da medicação, a criança já tinha nascido. E ela perdeu o parto do filho. Ela não estava ali para recepcionar a criança. Então, ela tem essa culpa, né, de ter surtado ali naquele momento, de não ter conseguido gerenciar tudo que estava acontecendo. E ela se culpa por isso, porque ela não pôde recepcionar o filho, ela estava tendo uma crise de pânico no meio do caminho. Na minha visão, dar uma medicação para sedar a pessoa é um despreparo imenso, né? Como fazer isso, né? Como fazer isso de outra maneira mais amorosa, mais acolhedora para essa mãe se tranquilizar e conseguir estar ali vivenciando essa experiência. Porque é muito importante para essa criança e para essa mãe vivenciar isso conscientemente, né? Seja do jeito que for. Outra coisa aqui, gurias, pressão alta. A mãe que tem pressão alta durante a gestação, essa criança ela vai nascer naturalmente com uma imunidade mais sensível, porque tem a ver com a psicossomática dessa pressão alta. Tá? Então é aqui, ó, a gente tem uma glândula aqui no centro do nosso peito e ela está conectada com o coração.
A pressão alta, ela tem a ver com o coração. Ela tem a ver com o nosso sistema circulatório, com toda essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui, ela tem uma regência, né? Então, esse timo, essa glândula, ela rege a nossa estrutura imunológica. Então, a nossa imunidade, ela tá ligada a essa glândula pertinho do coração. E ela tá ali comunicando com esse coração. Então, questões relacionadas à pressão arterial, elas vão desencadear na criança uma imunidade sensível, tá? Então, nossas histórias, elas são uma continuidade, gurias. A forma como acontece ali a concepção dessa criança, ela acaba sendo uma consequência de como vai ser essa gestação, e o parto, às vezes, acaba se tornando a consequência ali do que aconteceu na gestação. Porém, nem sempre é assim. Muitas vezes a gente tem uma gestação super tranquila, muito boa. A Mônica tá perguntando, não tem como bloquear isso? A gente vai entender como a gente pode fazer, tá? Como a gente pode mudar essa história. Eu já vou responder vocês, tá? Daqui a pouquinho eu vou começar a responder vocês. Então, eu quero trazer para vocês uma visão um pouquinho diferente do parto, e gostaria que vocês me contassem também se vocês entendem dessa maneira, se faz sentido para vocês, ou se vocês têm uma visão diferente, que vocês me relatem pra gente trocar aqui também. Mas o parto, pensando na nossa ancestralidade, né, em toda a nossa história aí, antes do nosso momento atual, antes da nossa geração, ele era considerado um momento sagrado. É um portal realmente espiritual, onde a gente está trazendo para o mundo um ser que vai crescer, que vai depois também se reproduzir. Então, ele sempre foi visto como um momento divino, um momento sagrado. Eu lembro de livros antigos onde falava muito lá das antigas comunidades, né, que eram comunidades mesmo, eram microcidades, né, onde quando uma mulher estava ali gestando, ela tinha todo um círculo ali de outras mulheres e de famílias ajudando, auxiliando, e quando nascia essa criança era um momento de celebração para toda essa comunidade, né, porque seria mais uma pessoa ali que viria a contribuir com essa comunidade de alguma maneira. Então todo mundo se mobilizava. Não era uma mãe cuidando de uma criança, era toda uma aldeia, né? Era toda uma tribo ali envolvida para que essa criança evoluísse e se desenvolvesse. Então esse senso do coletivo, ele era muito mais forte dentro dessas comunidades e todo mundo se ajudava. Nos Estados Unidos tem em alguns estados, eu não sei se é em todos, mas tem uma cultura muito legal, onde quando uma mãe, né, ela ganha bebê, né, essa mãe, por mais que ela tenha rede de apoio, por mais que ela tenha uma família, os vizinhos, toda a comunidade ali em volta dela faz comida, prepara os alimentos para que essa mãe não precise fazer. Algumas pessoas da comunidade vão lá na casa dessa mãe fazer uma faxina, lavar roupa, preparam comidas, levam comidas prontas. Então, existe ainda esse movimento, mas aqui aonde a gente tá, né, principalmente aqui no Brasil, tem muitas mães aí também de Portugal e de outros lugares, se vocês quiserem relatar como é aí,
mas conheço muitas mães de Portugal e sei que a gente acaba ficando muito sozinha nesse momento, né? Muito desamparada nesse momento. Então esse parto como um portal espiritual da vida, ele acaba sendo um blá blá blá, uma coisa que não existe de verdade, né? Então assim, é o romantizar uma coisa que não existe. E aí, muitas vezes, quando a gente está gestando, a gente está romantizando isso, como se a realidade ela fosse dessa maneira. E a gente está vivendo hoje numa sociedade que não acontece isso, que não tem isso. A gente não tem esse parto como um portal espiritual de vida. Não tem. Esse ritual, ele não requer pressa. Ele não requer uma aceleração, uma indução. Então, tudo o que existe aqui no Ocidente, né, nessa cultura ocidental, que é onde a gente está, é uma cultura de aceleração. Tudo é acelerado. A gente tem que acelerar o desenvolvimento dos nossos filhos. A gente tem que acelerar essa criança para ela aprender tudo que ela precisa aprender, no tempo que tem que aprender. A gente tem que acelerar essa criança para ela nascer de uma vez, porque tem outros na fila. É produção, vambora, né? A gente tem que acelerar tudo, a gente se acelera, a gente tem que acelerar para chegar no trabalho, a gente tem que acelerar no trabalho, a gente tem que acelerar na vida, a gente tem que acelerar para tudo. A gente está sempre acelerando cada vez mais até que a gente tem um surto, um troço, né? Um burnout, a gente tem uma crise de pânico e aí a gente vai ser forçada a desacelerar e a gente vai ficar muito doente porque a gente não quer desacelerar, porque a gente está acostumada com essa adrenalina. A gente viciou em viver nesse modo corrida acelerada, porque esse é o modus operandi daqui, da onde a gente vive. E esses rituais espirituais, eles são completamente o contrário disso. É uma espera para que esse tempo divino aconteça e que as coisas aconteçam de uma maneira mais leve. Quanto mais a gente aceitar que existe um tempo divino para tudo, essa aceleração ela não vai mais fazer parte da nossa vida. E essa aceleração que cria os problemas. Eu quis acelerar. E em outro momento, eu fui acelerada. E a gente não consegue medir as consequências dessa aceleração. Essa aceleração ela causa muitas consequências na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Então, pela minha responsabilidade de ter acelerado, eu tenho que lidar com uma criança ansiosa e que eu trato todas as questões emocionais para que ela se sinta tranquila para viver o hoje. Mas ela trouxe a carga dela de ser acelerada, né? Quantas crianças que estão hoje com um diagnóstico de hiperatividade que foram aceleradas ou que essa mãe foi acelerada para que esse processo acontecesse não de uma maneira divina, sagrada, mas de uma maneira acelerada. Então, esse ritual ele não requer pressa e nem indução. Existe uma necessidade imensa de preparação para que a gente possa permitir essa passagem, não só física. Essa passagem ela precisa também ser uma passagem emocional e espiritual. Não é só o corpo que precisa estar pronto para viver o parto, e a gente não é preparada para isso, né? Algumas mães sim têm condições e têm conhecimento para conseguir se preparar fisicamente para essa experiência de parto. Só que só se preparar fisicamente não é o suficiente, porque não é um portal físico apenas, é um portal espiritual e é um portal emocional. Ali morre aquela pessoa que existia antes dessa criança nascer. Então é um portal de liberação de dois seres, o bebê que está vindo e a mãe que está morrendo, porque ela precisa liberar aquilo, tudo que está ali, porque logo vai nascer outra pessoa. Não é um portal físico apenas, é um portal espiritual e um portal emocional. Eu estou sendo passagem, eu sou um portal de Deus.
Eu sou um portal de Deus, eu preciso me preparar para ser esse portal de Deus. Eu preciso me sentir segura para ser esse portal, porque isso é uma responsabilidade gigantesca. Eu não fui preparada para isso. Então eu preciso entender que no fundo a gente vive um luto imenso em separar os nossos corpos e espíritos. Então quando a gente está ali sentindo aquela dor, quando a gente está sentindo aquele medo, na verdade a gente não queria que essa criança nascesse, a gente queria manter ela naquele lugar mais seguro. Mais seguro. Dói muito colocar no mundo que a gente vive, que a gente sabe que esse mundo tá bem complicado, um ser que a gente ama incondicionalmente. Então, a gente vive o luto de separar os nossos corpos. Isso é tudo inconsciente, gurias, a gente não sabe disso conscientemente. Só depois que a gente viveu é que a gente começa a perceber. E muitas vezes a gente nem percebe. Então, eu vivo o luto de separar corpo e espírito. Porque enquanto eu sou um com o meu filho, eu tenho uma força extra aqui, que é o espírito do meu filho junto comigo. Eu me sinto mais segura. Eu sinto que eu tô passando mais segurança para essa criança. Só que quando ela vai, quando ela sai, eu tô ali, machucada, desamparada, e percebo essa criança também vulnerável. Como que a gente fica? A gente adoece, a gente fica louca. E é por isso, porque a gente separou os nossos corpos e os nossos espíritos. É muito forte isso que a gente vive. É muito forte. A gente precisa lembrar disso. Que a gente viveu essa transformação. Eu vivi 3 vezes. Outras de nós viveram mais vezes. Ou menos. Não importa. Nós vivemos essa transformação. Nós tivemos 2 espíritos dentro do nosso corpo. 3, 4, dependendo das mães que já tiveram gêmeos, trigêmeos. É uma potência divina interna. Deus disse, você tem capacidade de ter 2 espíritos aí dentro do teu corpo por um tempo, até que você vai se multiplicar e você vai ter 2 corpos. Como que a cura da mãe não vai ser a cura do filho, se ele veio a partir da minha estrutura? Lembrando que as mães adotivas, elas em algum momento elas estavam unidas em espírito com essa criança também. Então elas também estão unidas espiritualmente com essa criança. A experiência biológica, ela é um pouco diferente porque a gente ainda tem o corpo, mas o espírito, não importa como essa mãe chegou nessa criança, essa união de espírito, ela aconteceu. Esse parto aconteceu de qualquer maneira, tá? Então a gente tá vivendo no fundo, um luto imenso de separar os nossos corpos e os nossos espíritos. Quem aí conseguiu se sentir maravilhosa na gestação? E aí quando nasceu a criança a gente se perdeu. Quantas vezes isso aconteceu pra mim? Na gestação do Juan eu me sentia ótima. Quando ele nasceu eu entrei em depressão. E eu não entendia que a depressão pós-parto era o luto de ter separado o meu corpo e o meu espírito do meu filho. Depois com a Maia, agora minha caçula, eu tava super preparada. E mesmo assim, eu senti esse luto de ter separado o meu corpo e o meu espírito da minha filha. E a gente tem que lidar com isso, né? A gente vai lidando com isso. Na medida do possível ou do impossível, a gente vai lidando com isso. Olha o tamanho da nossa força. A gente é muito forte. A gente é muito forte e muito corajosa. Mesmo no medo a gente enfrenta, né? No fundo, vivemos um luto imenso em deixar a nossa cria tão amada sair daquele lugar quentinho e seguro. Dói ter que soltar essa criança no mundo e deixar ela crescer. Quando a gente percebe que essa criança tá com dificuldade para crescer, não tá querendo crescer, é a gente que tá segurando. Porque dói ver a criança crescer.
Vem uma tristeza, mas quando vemos aquele rostinho lindo nos dá força. É isso aí, Ari. Esse luto, ele se chama puerpério. É o momento do nosso maior poder de cura interna. Esse luto se chama puerpério. A morte de tudo que existia quando éramos só uma. Então, essa cria nasce, a tristeza ela vem, ela faz parte. É saudável sentir o luto de ter que deixar esse corpo e esse espírito sair e a gente se tornar duas. E aí, a gente tem que viver esse luto e ele não é fácil de digerir. A gente vai vivenciar esse luto por 3 anos. E aí vocês vão querer me matar. Como assim? Quando a criança fecha 3 anos é quando a gente finaliza o ciclo do puerpério, verdadeiramente. E aí sim, a gente digeriu, ou não, muitas vezes a gente não consegue, mas é o momento em que a gente começa a se sentir normal de novo, né? Então, a morte de tudo que existia quando éramos só uma. A Jamília entrou aqui bem no olho do furacão. Bem-vinda ao clube. A gente tem que digerir tudo isso, né? Tô frita, diz Alice. É um momento de muita transformação, gurias. E eu sou muito sincera, meus conteúdos, eles doem um pouquinho, porque é muita sinceridade. Mas é conviver que agora eu tenho 2 corpos. É conviver que agora eu tenho 2 espíritos. E por um tempo, esses corpos, esses espíritos, eles vão fazer parte da minha responsabilidade. E pra mim isso é muito divino. Hoje eu consigo olhar pra isso, porque eu tenho 3 corpos aqui que, né, dependem de mim. E eu consigo sentir gratidão. Gratidão, Deus, por ter confiado a mim. Mas lá atrás não era assim, né? Quando a gente tá vivendo o furacão, não é difícil a gente enxergar dessa maneira, porque a gente tá totalmente dentro do luto. O luto daquela vida que a gente tinha antes de ser 2. Quando a gente era uma só. Quando a responsabilidade era menor, talvez, né? Quando o peso das nossas escolhas eram mais leves, né? A mochila não era tão pesada. Porque hoje a gente não escolhe nunca por nós. A gente sempre escolhe por eles primeiro. Então eu nunca vou fazer uma escolha pensando em mim primeiro. Nunca. É muito difícil. Porque agora eu sou 2 e eu tenho que pensar naquele ser lá. Se ele vai ficar bem. Então todos os nossos pensamentos, as nossas escolhas, as nossas decisões, elas acabam agregando esse grupo, né, que é a nossa família. E o parto do futuro? Como seria o parto do futuro? Como seria o parto ideal? Resgatando essa ancestralidade, né? Só que agora com muito mais tecnologia, com muito mais possibilidades de salvar uma vida, né? Então a gente sabe que tem crianças que passam por situações desafiadoras durante a gestação e que precisam nascer e já passar por uma cirurgia ou já ir direto para UTI. Então, toda a tecnologia que existe hoje, ela salva vidas e ela é benéfica, né? Mas como que a gente consegue fazer com que essa tecnologia não interfira no processo natural da coisa, sem que tudo tenha que ser induzido, acelerado? Porque quando eu induzo e acelero, eu não estou respeitando o tempo divino das coisas. Quando eu acelero uma coisa que não pode ser acelerada, eu estou desrespeitando o tempo divino das coisas. E esse portal, ele é completamente divino. Então, como que eu vejo a minha visão, dentro de que eu já estudei, como seria
esse parto de uma maneira mais amorosa, né, e respeitando esse tempo divino, olhando para o futuro, olhando para essas possibilidades que nós temos hoje, né? Nós temos muito mais tecnologia e possibilidades de salvar vidas, né? Então, como que vai ser esse parto do futuro? Ele será alinhado à essência da mãe e da família. Então, nada mecanizado. Não pode ser algo mecanizado. Quando eu mecanizo isso, eu não humanizo isso. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí agora, não sei se vocês viram, já apareceu nas notícias, mas tem agora uma possibilidade de a gente pagar, né, um útero robô para fazer todo o processo de gestação e parto da criança. A gente só vai dar o nosso óvulo lá, o pai dá o espermatozoide, a criança ela cresce dentro daquela máquina e ela nasce ali e vai para casa depois, a mãe não passa pelo processo, né? Maravilhoso, se a gente for pensar só na mãe, né? Maravilhoso, não vou sentir dor, né? Não vou estragar meu corpo, não vou... Gente, eu queria ter trazido foto disso pra vocês, tá? Mas eu vou compartilhar nos stories com vocês. Imagens disso, tá? Então, são câmaras como se fossem umas incubadorazinhas que as crianças, que vai ali pra dentro todo o processo de concepção, fecundação, todo o processo do embrião até nascer, ele vai ali dentro. Imagina como que vai ser essa criança. Parece filme de terror, pra mim também. Então é isso que eu falei, o parto do futuro, ele não pode ser futurístico, ele tem que ser ancestral. A gente tem que aproveitar o que nós temos de melhor nas tecnologias que existem para salvar vidas. E toda a medicina, eu estudo muito, eu amo estudar. Estudar é o meu vício bom, né? Graças a Deus eu mudei tanto os meus vícios, né? Que eu sou viciada em algumas coisas e são ótimos vícios, né? Um dos meus ótimos vícios é estudar. E se eu não estivesse estudando, eu também não ia ter condições de vir aqui falar com vocês. Mas eu estudo realmente porque eu amo estudar. Um dos estudos fala sobre a medicina, né? Sobre a medicina como ela foi construída e fundamentada. E essa medicina, ela vem desde lá da época da Segunda Guerra, né? Enfim, desde muito tempo, sendo construída para salvar vidas em situações emergenciais. Então, por exemplo, se nasceu uma criança com insuficiência respiratória, né, ela vai ser levada a uma incubadora que vai poder dar o oxigênio para ela e vai fazer ela sobreviver. Essa é a medicina funcionando da maneira como eu acredito, salvando vidas. Agora, quando não acontece uma medicina proativa, que eu sei que se essa mãe não for cuidada emocionalmente, se não acontecer uma preparação física, emocional e espiritual nessa mãe, ela não vai conseguir ter esse tempo divino, ela não vai conseguir passar por esse portal, não vai ser leve, pode dar complicações, pode causar complicações. Se eu fizer esse movimento de prevenir tudo isso, vai ser muito melhor, as pessoas vão ser saudáveis. Só que daí, se todo mundo for saudável, o que vai acontecer? Quem responde essa pra mim? Porque eu não vou falar. Se todo mundo for saudável, acabou, né? Não precisa de mais nada. Mas a gente sempre vai ter pessoas precisando de ajudas emergenciais. Então aconteceu, a Vanessa respondeu ali. Acaba uma indústria se isso acontecer, né? Então não é vantagem instruir, não é vantagem falar, por favor, vamos fazer uma estrutura. Vamos
vamos construir uma estrutura de recepção para essas gestantes, para que elas não vivam esses traumas, para as crianças nascerem saudáveis, para todo mundo ficar bem, para as crianças não ficarem doentes ali na primeira infância. Imagina, vai quebrar muita gente aí, né? Então, a medicina proativa e preventiva, ela não é vantajosa. Mas existe um lado muito importante da medicina, que é esse lado de salvar vidas. A medicina é especialista nisso, porque ela foi criada lá na época da guerra, né? Então, na época da guerra era o quê? A pessoa chegava lá toda arrebentada e eles conseguiam salvar aquela vida. Então, existe um fundamento para isso e ela é muito importante nesse sentido, na minha visão. Agora, muitas coisas elas poderiam ser prevenidas se a gente fizesse um caminho mais leve de conhecimento, né? De conhecimento para essas pessoas que não sabem que se fizer tal coisa vai dar problema. Tá? Então agora, como que seria o parto do futuro? Alinhado à essência da mãe e da família, algo completamente único, individualizado, conectado com aquela família, com aquela rede ali que vai receber essa criança, ou com aquela mãe, se ela estiver sozinha, com aquela mãe, né? Cercada de amor e respeito, essa mãe ela vai parir a sua criança com prazer e tranquilidade, somente quando ela se sentir segura e acolhida dentro de uma estrutura de preparação. Não tem como tu se sentir segura e acolhida no momento que o bicho tá pegando. Isso é impossível. Não dá tempo de fazer de causar toda essa tranquilidade emocional, essa preparação na hora. Já ajuda bastante, né? Se tiverem pessoas preparadas para isso. Mas isso precisa ser feito antes. Então, para as grávidas, para as gestantes, procurem doulas, procurem pessoas que possam dar amparo para vocês, emocional, terapeutas, enfim, pessoas que trabalhem com gestantes, né, exclusivamente, que possam dar esse amparo espiritual e emocional para que vocês se preparem para viver esse parto de maneira tranquila e prazerosa. Por que prazerosa? Por que eu trouxe essa palavra aqui? Então, quero que você agora nós vamos mais fundo, tá? Casas de parto humanizado. A Vitória tá falando aqui, tem uma em São Paulo, Casa Ângela, eu acho que é o nome, que uma mãe me mandou até fotos desse lugar. Então, quem tá em São Paulo tem esse lugar. Eu tive um relato de parto bem lindo, da Gabi, uma mãe aqui da nossa comunidade, que ela falou muito bem desse lugar. Mas é aquilo, a filha, né, a criança dela não tinha nenhuma possibilidade dentro dos exames e tudo mais, né, de ter qualquer tipo de problema na hora de nascer. Então, foi uma experiência muito linda. A Vitória tá falando que é maravilhoso lá. Casa Ângela, gurias, pra quem tá em São Paulo, tá? Se alguém souber de outros lugares, quiser compartilhar aqui, pode compartilhar que eu falo também, tá bom? Se tiver essas incubadoras, como vamos passar sentimentos de amor, carinho aos nossos bebês? Aí acabou tudo, gurias. Aí a gente, realmente, eu acho que é o fim dos tempos, se isso começar a acontecer. Cabe a nós transmitirmos essa mensagem de que isso não é o certo. Então a gente tem que trazer consciência para as pessoas. A maternidade intuitiva, ela tem algumas bandeiras, né? A gente levanta algumas bandeiras juntas aqui na nossa comunidade. E eu preciso de vocês me ajudando para levantar essa bandeira, né? De informação, de passar informação para outras pessoas, para mães, para mulheres que lá no futuro vão engravidar. A gente precisa transmitir essa mensagem. Tá? Agora eu quero fazer uma reflexão com vocês.
compare, ó, presta atenção. Eu quero que você compare o parto como um ato sexual, como uma relação sexual. Porque a gente não percebe, mas é. O parto faz parte da finalização de um ciclo reprodutivo. Um ato que começou lá no início, lá na concepção por um ato sexual. É um ato reprodutivo. E ele finaliza somente quando a criança nasce. Então, na teoria, deveria ser um ato reprodutivo prazeroso para nós. Então, se foi um momento prazeroso produzir essa criança, né? Conceber essa criança, o parto deveria ser um momento prazeroso também. E por que não é? Quando temos uma relação, né? Não vou falar as palavras porque senão o Instagram não entrega o meu conteúdo. Quando temos uma relação com alguém que amamos, a gente sente prazer. Certo? É bom. A gente fica tranquila, a gente sente prazer, né? Quando acontece um abuso, né? Um abuso, então uma relação forçada, a gente sente dor. E é a mesma coisa. Então, sentir prazer, segurança e amor do início ao fim do ciclo reprodutivo, essa é a chave. Essa é a chave. A Vanessa está trazendo que tem relatos de mulheres que sentem orgasmo na hora do parto natural. É verdade. Então, assim, eu não tive nenhuma experiência prazerosa, assim, que eu diga, uau, foi incrível, né, orgástica. Eu, infelizmente, não tive nenhuma experiência assim. Né? Então, com o Juan foi muito difícil, né? Eu passei por violência obstétrica. Com a Lulu eu tive essa situação onde eu tomei uma decisão errada e me responsabilizo por ela, né? De ter escolhido tirar ela antes do tempo divino. E no caso da Maia, eu fui conduzida a tomar uma decisão que eu não queria. Eu já tinha 2 cesáreas e a Maia seria minha terceira, né? Meu terceiro parto. E não deixaram eu fazer um parto natural, né? Não deixaram eu ter ela, conceber ela no tempo divino. Então a medicina me disse que se eu tivesse ela no parto natural, eu poderia morrer, correria risco de vida, ela também, porque o meu ventre poderia se partir, eu não poderia ficar até o final da gestação, uma série de coisas. E eu conversei com algumas pessoas na época, algumas doulas, e ninguém me deu segurança, assim, tipo, vai, confia que vai ficar tudo bem. E não consegui. Acabei, bom, ok, né, vai ser como tem que ser. O Thiago ficou com medo, né? Imagina se tu morre. Fico eu aqui com os 3, não por isso, né? Mas acabou daí, né? Acabou. Vou pra próxima dimensão. Então, ou se acontecesse alguma coisa com a Maia, naquele momento, como eu não consegui ter nenhuma outra visão diferente que me dissesse, não, dá pra fazer sim, a gente faz com cuidado, a gente faz assim, não sei o quê. Ninguém me disse isso, todo mundo me disse, não pode. Eu acabei não ficando segura e tomei a decisão de fazer a cesárea. Mas, mesmo assim, não... Hoje eu penso, eu acho que se eu tivesse buscado
buscado, né, mais profundamente outros profissionais, eu teria encontrado alguém que teria me apoiado aí na minha ideia e teria dado tudo certo. Então, até quando a gente tava lá mas deu tudo certo, aconteceu a cesárea, ela veio pro meu colo, então a gente teve um pós bem tranquilo. Eu tive que aceitar essa situação, né? Então, trabalhei muito em mim, no meu emocional, que eu teria que aceitar essa situação. Então, foi tudo certo, a cesárea tranquila, aconteceu tudo bem, ela ficou comigo, já mamou. Então, deu tudo certo, né? Entendi que era isso que tinha que ser e tá tudo bem. A Laís tá falando, Clínica Bem Acolher, cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Um lugar. A Sheila tá falando aqui, em Florianópolis tem várias profissionais maravilhosas. Obstetra Cris Gineco, @Cris Gineco, maravilhosa. Também tem 2 maternidades com profissionais mais humanos. Maternidade Ilha e Maternidade Santa Helena, pra quem é de Santa Catarina, tá, gurias? Pra quem for assistir gravado aqui, gurias, podem deixar nos comentários, se vocês tiverem indicações de lugares, nos comentários também, para as mães que assistirem a gravação, para gravidinhas, né, que forem chegar por aqui. Se vocês puderem compartilhar com as gestantes que vocês conhecem, eu acho que vai ser bem importante. É assim que a gente começa a fazer esse movimento. A Esté tá falando aqui da Bia Herief, @Bia Herief com H. Bia, Herief. A Ed tá falando de São Paulo, que tem casas de parto. Tem a casa... eu falei recém. Casa Ângela, né, Ed? Tem mais alguma, se quiser compartilhar. A Vânia tá falando que o Gui teve sofrimento fetal. Isso faz muito sentido com as situações que ele traz, né, Vânia? Principalmente com as questões do medo, do cocô também. E outras. Se não for dar muito trabalho pra vocês, depois, se vocês puderem colocar as indicações de vocês nos comentários da gravação também, tá, gurias? Vai chegar muitas mães aqui e vão poder ter boas indicações de vocês, tá bom? Casa Ângela e Casa do Parto de Sapopemba, São Paulo. Tá? E agora, o que eu queria trazer para vocês? O que fica registrado como abuso na criança? Então, a criança, ela vai registrar o abuso mesmo que aquilo não tenha sido um abuso diretamente. Se no parto dessa criança aconteceu as seguintes coisas que eu vou falar agora, essa criança pode ter registrado isso como um abuso, e isso pode interferir em muitas coisas na vida dessa criança. Na personalidade, ela pode ter muitos medos, ela pode não se sentir merecedora, ela pode sentir muita culpa, ela pode se sentir incapaz, né? Então, quem já passou por uma situação de abuso sabe o quanto isso mexe com a gente, o quanto pode causar muitos problemas. Então as gurias estão colocando várias indicações aqui, gente. Eu já vou revisar aqui as indicações para compartilhar, tá? Acelerar algo que tenha um tempo natural para acontecer. Então, se você se sentiu pressionada, né, a acelerar o parto, aquilo te deu uma sensação ruim de que realmente você estava sendo invadida de alguma forma, isso pode ficar registrado nessa criança como um abuso. Induções sem medir as consequências no bebê também são registradas como abusos, principalmente a forma como você, mãe, se sentiu com isso, tá? Lembra sempre da forma como você se sentiu, porque é essa transmissão de informação que chega na criança, ok? E agora algumas coisas importantes aqui também, ó. Cesarianas de urgência são fabricadas pelos procedimentos de aceleração de um parto que não estava pronto para acontecer.
Então, quando a gente passa, que eu passei por isso lá com o Juan, por uma cesárea de emergência, é porque os procedimentos anteriores, eles aceleraram um parto que não estava pronto para acontecer. Infelizmente. Corte no períneo, quem passou por isso? É mais um acelerador que causa traumas de violência na mãe e no bebê. Internações precoces e sem amparo emocional. Falta de acompanhante para a mãe se sentir segura. Isso é lei, nenhum hospital pode fazer isso. Inclusive no SUS, hoje, é obrigatório, né? Você tem direito de ser acompanhada. Que isso não aconteceu lá 15 anos atrás. Eu não sei se lá 15 anos atrás isso não era uma lei. Talvez não era. Mas eu fiquei sozinha 3 dias, sofrendo lá sozinha, sem qualquer amparo emocional. Então, aqui no Brasil é lei. Você pode solicitar, exigir uma pessoa te acompanhando durante todo o processo de preparação e parto. Ok? Em outros países eu não sei como funciona a legislação, mas aqui no Brasil a gente tem essa possibilidade aí. Então, mesmo que seja pelo SUS, você tem direito a uma pessoa te acompanhando para você se sentir segura durante o processo. Senão é impossível que isso seja leve. Submissão extrema aos procedimentos de aceleração de parto. Então, assim, quando a gente se sente completamente vulnerável e submissa à condição ali que está acontecendo, vem alguém e simplesmente te medica, tu não sabe nem o que estão colocando em você, coisas do tipo podem gerar esse registro de abuso, tá? E o fórceps. O fórceps também é um registro de abuso e violência muito grave que fica registrado no campo dessa criança. Vai ficar registrado no corpo dessa criança, principalmente na região do intestino. A Vitória tá falando aqui que em São Paulo, São Paulo, né? Você pode levar sua doula mais um acompanhante no SUS. Muito bom. Deve ser assim nos outros lugares também. Tá? Então, o fórceps também é considerado um registro, né, ali de violência e abuso. Então, se alguma de vocês nasceu de fórceps e se você tem problemas intestinais, dificuldades inclusive de fazer cocô, né, constipação, pode ser um registro do nascimento, tá? Ansiedade também. A Josi tá falando aqui, a episiotomia é indicada em alguns casos ou não? Que é o corte no períneo, né? Dentro do que eu já estudei, você só precisa cortar se você tá antecipando o parto. Se você espera o tempo divino da criança nascer, ela vai nascer sem precisar do corte. Tá? Então, a resposta seria não, né? A resposta seria não. Não é necessário. Se você esperar o tempo certo, correto da dilatação, né? Eu acredito que seja uma super violência. É um processo assim, cara, vamos antecipar o máximo possível. E azar, né? Azar que vai causar traumas. Então tem livros que contam a história de como morreram as parteiras lá atrás, né? Então como essa coisa de parteira, que era muito forte na época das nossas mães, avós, desapareceu por um tempo, agora elas estão voltando, né? Inclusive com outros nomes.
né? A gente não é bem-vindo esse nome, né? Então, tem toda uma história sobre isso, né? Que elas realmente foram... Foi trazido, né? Que isso seria uma forma muito perigosa, né? E foi instituído que o lugar mais seguro das pessoas ganharem, enfim, receberem as suas crianças era dentro de um hospital. E todo esse ritual que era feito por mulheres, né? Ele passou a ser feito por homens. E todo o formato de como isso acontecia, ele mudou. Ele deixou de ser humano para ser mecânico. Então, a mulher, ela nunca ia parir uma criança de perna para cima, porque o pé que faz a força. Então, a forma como foi conduzido esse movimento da gente levantar as pernas e ficar ali completamente vulnerável, com os braços amarrados, não tem como tu se sentir segura e tranquila para sentir prazer e, né, receber a tua criança. Não vai acontecer. Então, todo o formato ele foi alterado e ele está sendo reconquistado aí, né? A gente está reconstruindo isso aos poucos. Por quê? Porque existe informação. Porque agora a gente tem internet, as pessoas estão falando sobre isso, está todo mundo falando sobre isso. E quanto mais a gente passar essa informação, mais pessoas que estão se preparando para ter um bebê vão se preparar melhor. Vão se preparar não só fisicamente, mas também emocionalmente e espiritualmente para receber essa criança. Porque ela vai carregar 2 espíritos por um tempo. E depois ela vai ter essa vivência de separação desses espíritos. E isso é muito forte. A gente precisa se preparar emocionalmente para isso. Tá? Um exercício muito importante, gurias, que a gente tem que fazer é não só pensar em como que os nossos filhos nasceram, tá? Mas também pensar em como nós nascemos. Será que tem coisas aqui que estão ainda em nós, que nos atrapalham e que fazem parte lá do momento do nosso nascimento? A Ká falou aqui, ó, nasci de fórceps e tenho prisão de ventre. Se você resolver esse parto, né? Fazer a mudança de todas as trocas que você teve com essa mãe lá no parto, você não vai mais ter prisão de ventre. Então, o programa Mãe Intuitiva, ele vai te conduzir a fazer todas essas liberações. A gente começa liberando tudo que essa mãe viveu no parto dela. Não adianta eu só tratar a criança, porque o que está na criança está na mãe. Essa criança, ela está herdando aquilo que está na mãe. Então eu tenho que resolver na mãe, para todo mundo ficar bem. A cura da mãe é a cura do filho. Eu cuido da mãe e eu cuido do filho, mas eu cuido primeiro da mãe. Então a gente vai lá, a gente ressignifica toda essa vivência de parto. E é importante pensar sobre isso. E se vocês ainda têm a mãe de vocês aí, né, fisicamente, né, combinem um momento para falar sobre isso. Conheça a história do seu parto. Muitas curas vão acontecer a partir dessa história, de você reconhecer essa história, de você assumir a sua história. Quem não sabe como foi o parto e não tem essa oportunidade, né, de falar com a sua mãe, você pode conversar com alguém que vivia naquela época, né? Que alguém que estava perto da tua mãe, se tiver essa pessoa. Senão, você vai ter que viver talvez uma experiência de reprogramação para sentir. É muito importante a gente entender a nossa história. Eu comecei a falar com a minha mãe, a perguntar coisas lá da minha bisavó. Mãe, como é que era a bisavó? Né? Porque a bisavó veio da Itália, ela era imigrante. Eu queria saber como é que ela era, né? Como que era a personalidade dela, o que ela fazia, o que ela gostava de fazer. Porque o que ela era, eu sou também. A gente é a continuidade. E tem muita coisa aqui que é da minha mãe, que é da minha avó, que é da minha bisa. Eu queria conhecer mais, aproveitar que
Quem ainda tem como aproveitar e perguntar, aproveita, gurias, não se arrependam disso. A Ali tá falando que tem medo de perguntar, sente uma angústia, talvez porque você viveu alguma coisa difícil com a sua mãe. Se você conversar com ela sobre isso, você vai ter a chance de curar isso. Não deixa isso para depois, porque daqui a pouco pode ser que não seja mais possível. Como muitas de nós não têm mais essa possibilidade. Então perguntem, aproveitem esse momento se ele ainda existe, porque a vida é um sopro. A gente precisa aproveitar. Eu conto pros meus filhos os partos deles, como que foi, sempre conto, trago para eles isso, porque eu acho importante que eles saibam da história deles desde o começo. Tá? Então esse é um exercício importante que eu quero deixar aí como uma tarefinha para vocês essa semana. Sempre tô enchendo vocês de tarefas, né? Mas façam esse exercício, perguntem. A Rê tá falando que a mãe não lembra de muitas coisas. Faça perguntas diferentes, sabe? Tu sentiu medo? Ela vai lembrar. É uma sensação, é algo que tá vivo nela. Porque os nossos sentimentos, eles não têm tempo, eles não têm passado, entende? O que eu senti no parto do meu filho não tá no passado, ele tá aqui comigo agora. E ele tá no meu filho também. Então, eu preciso entender que não existe passado para os nossos sentimentos. O que aconteceu lá está vivo em mim hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, imagina o que pode acontecer se você viver a maternidade intuitiva aí no seu dia a dia. Aqui a gente não segue regras prontas, a gente aprende a escutar a nossa intuição, a curar a nossa história e criar uma nova forma de maternar, com mais leveza, consciência e conexão. Se você quer dar o próximo passo, na descrição desse vídeo você encontra os links da maternidade intuitiva e eu te espero lá. Um beijo!